Bem-vindo aqui para mais um vídeo onde nós conversamos sobre o nosso mercado, nossa bolsa de valores. Olhamos para o mercado como um todo. Aliás, olhamos para o mercado como um cenário, por isso que o nome desse segmento de vídeos é Análise de Cenários, que já chega ao vídeo de número 87 e tem muita informação circulando no mercado a respeito de fechamento de empresas, o impacto disso nos índices de desemprego, e nós vamos ver o quanto dessas notícias tem procedência ou não tem procedência, e, mais importante, como que você passa a analisar as notícias de forma a ter as informações corretas, porque são as informações corretas que permitem a você se utilizar desse contexto, ou se utilizar dessa ideia para que você tome decisões mais acertadas, principalmente em relação à sua carteira. E eu começo por essa notícia que eu encontrei aqui nesse site chamado Rede Jornal Contábil. Você pode entrar lá e verificar as coisas que eu vou afirmar aqui durante esse vídeo. Veja que na manchete é dito assim: no primeiro trimestre de 2023 foram fechadas 1.003.456 empresas no Brasil. Essa notícia ela é assinada pelo Ricardo de Freitas e ela é uma notícia do dia 23 de setembro de 2023. Hoje é dia 25 de setembro de 2023, segunda-feira. Então ela foi uma notícia do último sábado. Vamos ver o que ela está dizendo aqui, dentro pelo menos do subtítulo. O fechamento das pequenas empresas tem um impacto negativo na arrecadação federal. E aí ele se refere aqui à perda de arrecadação no imposto de renda de pessoa jurídica, no imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, e no imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Um pouquinho mais aqui embaixo, eu marquei algumas coisas que eu achei interessantes. Veja que ele cita que o setor de serviços foi o mais afetado, com 60,6%, e os danos econômicos e fiscais causados então pelo fechamento dessas empresas são significativos. Estima-se que em 2003 deixará de arrecadar então a União cerca de 100 bilhões em impostos devido a essa perda de receitas. De acordo, ainda aqui, de acordo com o IBGE, agora ele vai fazer uma referência ao desemprego. Então, de acordo com o IBGE, o desemprego no Brasil atingiu 11,1% no terceiro trimestre de 2023. Aí eu não fui mais adiante aqui, tem outras questões, mas muito antes de tomar essa notícia ou utilizar ela para que isso seja referência para as minhas decisões, eu digo, não, deixa eu conferir. Veja que durante toda a notícia ele se refere ao primeiro trimestre de 2023. Mas aqui tem um detalhe interessante que me chamou muito a atenção e que fez eu saltar para outras pesquisas, que ele cita aqui o mapa de empresas, que é divulgado por um dos ministérios do governo federal. Eu digo, não, vou entrar lá e vou olhar isso aí. Além disso, também quero olhar o que diz o IBGE a respeito do índice de desemprego, se está nesses patamares altíssimos que a gente está verificando nessa notícia, de 11,1%, porque eu até então não tinha essa notícia. Então eu entrei no site oficial aqui da Agência Brasil, algumas coisas que eu vou colocar até para que você estabeleça um patamar comparativo entre as informações, mas veja que essa é uma notícia aqui do dia 31 de agosto, então é o último levantamento do índice de desemprego, e segundo o IBGE, ele cai para 7,9. Então não faz muito sentido aquele 11,1. Mas esse é o menor resultado para o período desde 2014. Então eu não vou ir adiante com essa notícia porque eu não estou olhando a questão do desemprego. Claro que a gente tem um fator que eu acho que ainda não está influenciando nos dados que são informados pelo IBGE, porque ele tem um novo presidente, que é o Márcio Postman, e que tem um histórico ruim de trabalhar dados de forma que não dão confiabilidade, como aconteceu no IPEA. Então, o Márcio Postman foi o responsável por exemplo, aquele slogan do governo lá atrás, nos primeiros governos do atual mandatário do executivo, de
tirar tanta gente da pobreza, mas na verdade o que aconteceu é que a faixa de colocar na classe média ela foi reduzida pelo IPEA. Eu não me lembro os números da época, mas digamos que fosse 3 mil, passou para 2. Claro que nessa linha aí, entre 2 e 3 mil, muita gente foi incluída, então não é que se retirou da miséria, simplesmente se mudou a faixa. Então, assim como aconteceu no passado, isso aí não me parece uma coisa muito justa de se fazer, principalmente conosco, com investidores, ou com o brasileiro no geral, porque isso embasa as nossas decisões, mas existe o risco de que algo parecido volte a acontecer com o atual presidente do IBGE. E ainda que, eventualmente, esses dados, num determinado momento, eles ainda precisam do nosso crivo, ou seja, o governo não nos passa a confiança que nós gostaríamos de ter, mas essa referência ainda está melhor do que naquela única reportagem que eu vi. Depois eu fui, como eu disse, para o mapa de empresas. Mas veja que o mapa de empresa tem uma diferença aqui. Ele não faz análise trimestral, ele faz análise quadrimestral. Então analisou os primeiros 4 meses do ano: janeiro, fevereiro, março e abril. Eu não sei de onde é que vieram aqueles dados do primeiro trimestre, que é que forneceu. Mas esse aqui é o mapa de empresas. E veja que esse é dado oficial. Mesmo assim, a gente sempre olha porque se trata de Brasil, com alguma contestação ou até com alguma desconfiança, uma vez que não é o nosso maior propósito aqui simplesmente tomar os dados de forma aberta e usar isso para as nossas decisões. A gente precisa olhar o contexto e verificar como é que a gente pode interpretar da melhor forma isso. Mas veja que pelo menos esses dados, eles saem aqui do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Então, quadrimestralmente a gente tem acesso a essas informações. Vamos dar uma olhada aqui ao que se refere, e eu fiz algumas marcações que eu achei que fosse o mais importante de nós debatermos aqui dentro desse vídeo. E aqui no caso, para fins de entendimento, veja que, de acordo com o mapa, o primeiro quadrimestre registrou 21 milhões e 20 mil empresas aproximadamente ativas. Então, aqui, para fins desse vídeo, que empresas são essas? São as matrizes, se está considerando as matrizes, as filiais e microempreendedores individuais, os MEI. Então, toda vez que eu falo de MEI, são os microempreendedores individuais. Veja que essas empresas que a gente está se referindo aqui representam 93,7% das microempresas ou empresas de pequeno porte do Brasil. Você pode olhar que tem um número 3 aqui, que é a letra miúda, que a gente gosta de olhar para ver a que isso está se referindo. Então, esses dados que estão sendo registrados aqui, do tamanho, né, da empresa, do porte que ela tem, eles estão dispostos no mapa de empresas, nesse documento que nós estamos olhando, e eles consideram a informação autodeclarada pelo empreendedor no momento em que ele fez o registro. Então, se a empresa evoluiu, aí pode ser que seja o ponto falho dessa análise, ou pelo menos desse relatório que está sendo disponibilizado. Vou dar mais uma olhada aqui de assuntos que eu achei que é interessante para o nosso debate, antes de entrarmos especificamente. Veja aqui, das empresas que existem, então 50% estão no ramo de serviço, que são esses 50 aqui marcados nesse gráfico de pizza. E o restante não. Depois o segundo maior é comércio, com 31,5%. Se nós juntarmos os dois, nós temos que 81,6% das empresas ou são do setor de serviço ou são do setor de comércio. Quando a gente fala em serviço, para que você entenda, então é a prestação de serviço. Se você contrata uma empresa de jardinagem, ela vai prestar um serviço para você. Um restaurante está no segmento de serviço, uma lancheria está no segmento de serviço. E isso, como você pode ver, é a maior força do nosso país. E depois é o comércio. Então é aqui que está o forte da nossa economia. Qualquer modificação, positiva ou negativa, é o que vai realmente trazer reflexo para o investidor, mas para o brasileiro no geral. Algo que eu não deixei escapar aqui foi essa leve tendência de queda num dos setores que eu acho fundamentais para a economia, que é a representatividade do setor de comércio. Então, ele teve um decréscimo. Embora seja pequeno,
mas aconteceu e me parece que quando tem pujança, normalmente o setor de comércio é um dos primeiros, né, a andar em linha com a prosperidade. Outro aspecto aqui interessante, eu deixei marcado, toda vez que aparece um gráfico ele chama de destaque. Neste caso aqui específico, se você for olhar essa linha amarela, a linha amarela são as empresas que são abertas e a linha em cinza são as empresas que são fechadas. O que interessa aqui é que nós temos um histórico desde o ano de 2013 até 2023, portanto, nesse gráfico especificamente, nós temos os últimos 10 anos. Veja que 2 vezes as empresas fechadas, elas ultrapassaram as empresas que estavam sendo abertas, em 2015 e em 2018, e veja que 2018, então, a alavancada foi brutal. Mas eu acho que o que tem de interessante aqui é que nesses 2 casos, a gente pode considerar que talvez tenha havido algum fator que não é recorrente dentro desse fechamento de empresas. Isso já chama atenção de cara. Por isso que houve esse comentário aqui. Ó. O importante é destacar que em 2015, dentre outros fatores, muitas empresas foram encerradas em virtude das simplificações que foram promovidas pela Lei Complementar 147, aprovada no final de 2014, e ela alterou a Lei 123 de 2006. O que houve de importante nessa lei é que deixaram de ser exigidos comprovantes de regularidade fiscal para o encerramento dessas empresas. Então, esse é um dos motivos que se explica esse primeiro boom. Já em 2018, o que houve é que um dos fatores determinantes foi o expressivo número de empresas fechadas em decorrência da aprovação dessa resolução aqui, número 44 da CGSIM, do dia 29 de janeiro de 2018. E o que aconteceu aqui? Ela possibilitou que fosse encerrado ou cancelado pelo governo, então é o governo agora tomando a decisão, é ele que está agindo, ele é o agente ativo. Então ele acabou cancelando ou encerrando, né, microempreendedores individuais que ou estavam inadimplentes ou eles não tinham entregue declaração anual dos últimos 2 anos. Então foi uma iniciativa do governo, por isso que nós vimos neste caso aqui, nesses 2 anos, nessas excepcionalidades, o número de empresas fechadas suplantarem o número de empresas abertas. Mas acontece o seguinte, quando o fator é abrupto, a gente não tem muita preocupação. A preocupação ela decorre quando tem esse fechamento aqui. Se você for verificar, aqui de 2019 para 2020, houve uma andada de lado nessa curva de aberturas. Veja que mesmo assim 2020 suplantou 2019, um pouquinho ali, mais de 1.000 empresas. Mas, na realidade, desde 2021, que a curva de empresas abertas vem numa descendente, ao passo que a curva de empresas fechadas vem numa ascendente. Quando essas curvas elas andam na mesma direção e por um longo tempo, mesmo que elas não se cruzem, mas que elas andam, é um indicativo muito significativo de um processo recessivo. Agora, voltando para a origem. A primeira notícia, veja que ela dizia mais de 1 milhão de empresas fechadas. Na realidade, foram abertas 1.300.000 aproximadamente e fechadas 736.000 empresas. Então, não bate com aquela notícia que nós vimos originalmente. Se nós voltarmos aqui para o início desse relatório, observe que no saldo houve um positivo aqui de 594.000 empresas abertas. E você até pode se perguntar que empresas são essas. Eu dei uma separada aqui em algumas informações que eu achei relevante para a nossa análise e a nossa tomada de decisão, que foi exatamente o conjunto dessas empresas que foram abertas. E aqui a gente consegue enxergar de forma adequada. Eu acho que é mais relevante. Veja que a grande maioria, e a interpretação maior ela está justamente nessa tabela número 6, a grande maioria dessas empresas, ou seja, 1 milhão, aliás, e 70.000 empresas, elas são dos MEI, microempresários individuais. Então,
aqui a gente consegue enxergar que talvez tenha muita distorção naquela informação. Aqui nós estamos falando das empresas que foram abertas. E veja que se nessa coluna mais à direita, nós vamos encontrar qual foi o comparativo em relação ao ano de 2022. E aqui, na verdade, em relação ao primeiro quadrimestre de 2022. E nesta coluna, eu vou deixar marcado aqui numa cor diferente, vou deixar no azul aqui, só para a gente marcar direitinho, ela faz referência ao último trimestre de 2022, ou seja, o último quadrimestre, o terceiro quadrimestre. Então está comparando o último do ano passado com o primeiro do ano passado. Então é o primeiro desse ano com o primeiro do ano passado, a gente verifica, ou seja, no decorrer de um ano, que houve um decréscimo aqui dos MEIs em 1,6%. Mas, em relação ao último quadrimestre do ano passado, um crescimento de 21,8%, talvez porque em relação ao trimestre do ano passado já tenha sinalizado um viés de queda. Muito provavelmente isso que nos chama a atenção. Se nós olharmos aqui, as cooperativas decaíram tanto no final do ano passado quanto no início do ano passado. As sociedades anônimas, que são as empresas que fazem parte da nossa carteira, decaíram também, tanto no final do ano passado quanto no início do ano passado. Mas, veja aqui, as empresas de sociedade empresarial limitada, elas, na verdade, elas cresceram 10,5% no final do ano passado, mas só 6,6% no início deste ano. E aqui que eu acho que está o detalhe de toda essa história, porque a força econômica do nosso país, ela está justamente nesse tipo de empresa aqui. Eu descarto os MEIs, porque os MEIs são meus microempresários individuais, eles são normalmente contratados por empresa. É uma forma de dar primeiro aspecto é colocar as pessoas na formalidade, e o segundo é que não fiquem sujeitos à legislação trabalhista e com isso deixem de ser contratados. Basicamente essa é a razão. Mas, então, todos esses outros aqui fecharem no negativo não é algo relevante. Relevante é o decréscimo daquilo que é o mais significativo na nossa economia, que são as sociedades empresariais limitadas. Se, eventualmente, neste caso aqui, ocorrer um valor negativo, então é porque a gente está muito forte dentro de um processo recessivo. E aqui eu cito, ou pelo menos chamo a atenção, então a primeira notícia que ela é dada, sempre que ocorre aquele tipo de informação, a gente precisa ir nos dados oficiais para verificar o quanto isso tem, mesmo que nos dados oficiais a gente tenha muita restrição, porque a gente sabe como é que são o governo, sempre tem uma puxadinha de brasa para o seu assado, de forma que às vezes a informação não sai muito do jeito que se gostaria. Então a gente precisa ler todo o documento, pegar todos esses gráficos e chegar a essa conclusão. O processo do Brasil, ao que tudo indica, embora não seja a passos largos, ele anda aí dentro de um encolhimento da nossa economia. Será que ela vai ser pujante ou será que ela vai ficar dentro dessa linha de encolhimento? O que você acha? Comente aí para mim, coloque, até para eu perceber o sentido que você faz sobre as coisas. A minha interpretação é que está tendo uma freada muito gradativa e talvez em algum momento a gente comece a enxergar o maior impacto desse freamento que vem acontecendo. Mas, dito isso, o vídeo já está ficando muito longo, eu vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!